Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para você a coleção de contos maravilhosos da editora Paulinas. São 3 volumes que têm o melhor dos contos de fadas, dos contos maravilhosos, desses contos que são tradicionais e que ao longo do tempo foram passados por várias gerações e que chegaram até os nossos dias. Então são os 3 grandes autores considerados, né? O Charles Perrault, os irmãos Grimm e também o Anderson. Então, 3 volumes bem acabados, todos com um bom aparato técnico, né, boa tradução, são professores reconhecidos que trabalharam com esses livros e que estão aqui à disposição agora em língua portuguesa. O primeiro volume que eu vou mostrar para vocês aqui é o Contos de Charles Perrault. O Charles Perrault é considerado aí um dos precursores desses que começaram a fazer as anotações dos contos maravilhosos, dos contos de fadas. Porque todos esses contos que nós conhecemos, né, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, são contos que foram passados de geração em geração. E então os estudiosos começaram a fazer as anotações para preservar essas histórias. E antes de Charles Perrault existiram outros que fizeram esse tipo de trabalho também, mas ele é considerado aqui como alguém que se destacou como sendo o início, pode-se dizer assim, desse tipo de escrita, né, de anotar os contos populares, especialmente essas histórias maravilhosas. Então nós temos aqui no primeiro volume da editora Paulinas em capa dura, com bom acabamento, em capa dura, com ilustração de Gustave Doré, tradução e prefácio de Eliana Bueno Ribeiro. Né? Então, muito interessante, bem acabado o livro. Né? Temos aqui com ilustrações de Gustave Doré, que já é um grande ilustrador, que já trabalhou com a Divina Comédia, por exemplo. Né? E aí nós temos vários contos, né, que são elencados aqui. A Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, Barba Azul, Mestre Gato, ou Gato de Botas, né, As Fadas, o Pequeno Polegar e outros. Então, apresenta aqui um texto inicial da edição francesa, com comentários, especificando temas detalhados. O prefácio aqui, escrito pela tradutora Eliana Bueno, bem contextualizado, apresenta todas as informações da época do Charles Perrault, o contexto histórico e as razões dele ter feito a sua própria obra, e especialmente detalhes sobre a França na época, né, porque o Charles Perrault tem origem francesa. Enfim, é uma obra bem acabada. No final de cada parte tem ainda informações sobre a cultura popular, informações adicionais sobre aquele conto e informações como, por exemplo, que ele foi adaptado para filme, para outras coisas e informações que são complementares. Então é bem interessante aqui as ilustrações do Gustave Doré também. Está bem acabado essa obra, com boas ilustrações e um bom conteúdo. Tem cerca de 400 páginas com todos esses temas e contos aqui do Charles Perrault. Então, todo mundo que quiser procurar as fontes originais, né, dos contos de fadas, essa obra contém aqui os contos de fadas sem as alterações que nós verificamos em filmes, né, em desenhos. Aqui nós temos os contos como eles foram disseminados, popularizados, especialmente aqui na Europa com o Charles Perrault. Em seguida, no século XIX, nós temos os irmãos Grimm, que eram 2 irmãos formados em direito e que se aventuraram por toda a região onde nós conhecemos como Alemanha à procura desses contos e dessas histórias maravilhosas. Então eles foram anotando e fazendo então os seus livros, né? Então temos aqui os Contos de Fadas dos Irmãos Grimm. Essa é a publicação mais recente, né? Essa edição aqui do Charles Perrault foi publicada em 2016 e essa dos Irmãos Grimm foi publicada em 2021. Né? E tem aqui mais de 100 contos dos Irmãos Grimm. Né? Então, muito interessante. Além de conter ilustrações e um bom acabamento. Né? Como vocês podem ver aqui, tem o conto com ilustração. Né? Bem interessante. São os contos originais aqui dos Irmãos Grimm. Mais de 100 contos e que eles colocaram aqui, né? E existe aqui também o prefácio, né, da tradutora, que era a Vera Barkel, é uma tradução direta do alemão para o português, ilustrações de Otto Ubelroder. Então tá aqui essa edição dos Irmãos Grimm. Existem várias edições dos Irmãos Grimm pela internet, você pode encontrar várias versões, mas essa versão é a que vai conter os originais conforme os irmãos Grimm escreveram e conforme foi traduzido direto, né, do alemão para o português. Nós temos também aqui os contos de Hans Christian
Anderson, que essa foi a primeira publicação dessa coleção em 2011, depois reimpressa em 2016. Tem aqui traduzido diretamente do dinamarquês, né? Porque o Anderson ele era da Dinamarca. Então, tradução de Silva Duarte, prefácio comentários de Nelly Novaes Coelho. Nelly Novaes Coelho foi uma grande especialista em literatura infanto-juvenil e ela apresenta aqui os comentários nessa obra, muito interessante também, sempre com bom acabamento, né? Como eu mencionei, essa coleção ela tem um trabalho, né, de atuação dos acadêmicos, dos especialistas em contos de fadas, aqueles que se preocupam realmente com os contos de fadas, apresentando da melhor forma e com a tradução para que as pessoas possam ler e entender essas histórias. Então aqui a obra do Anderson, que é em capa dura. É importante dizer que essa versão dos Irmãos Grimm não é em capa dura, infelizmente, né, eles cometeram esse pecado aqui de não publicar essa última versão em 2021. Não é em capa dura, é de um papel um pouco mais cartonado, mas não é em capa dura, e que destoa um pouco da coleção, né? Esse é o maior defeito que eu considero dessa coleção, porque os outros dois volumes são em capa dura, menos a edição dos Irmãos Grimm. Então aí é uma mancada da editora Paulinas nesse sentido, mas é uma ótima coleção para quem quer ter as versões principais, né, dos grandes escritores aqui dos contos de fadas, o Perrault, os Irmãos Grimm e o Anderson. É importante dizer também que essa contribuição da literatura infanto-juvenil, ela passou por muitas variedades em se tratando de análise, de estudos, mas a principal que eu poderia considerar e posso indicar também para você, que é a Nelly Novaes Coelho, né, que fez o comentário do volume do Anderson, e ela tem esse livro aqui, Contos de Fadas, Símbolos, Mitos e Arquétipos, também da editora Paulinas. Vale a pena porque aqui vai ter as conceituações, né, sobre contos de fadas, vai ter destacado os principais autores e os principais escritos, então você vai poder compreender melhor um pouco sobre essa questão do histórico, né? Especialmente para compreender os três grandes escritores aqui dos contos de fadas, né? Os irmãos Grimm, o Perrault e o Anderson. É uma coleção que realmente vale a pena para quem tem filhos em casa, para quem quer ler os contos de fadas para eles, né? Especialmente para que eles possam entender essas histórias já na infância. Né? Além do fato dessas obras serem relevantes, né, para que você tenha os originais em casa, é importante dizer que está dentro da concepção dos bons livros. Como assim bons livros? Na ideia do Mortimer Adler, né, que é um grande escritor, um grande professor, ele fez na sua obra Como Ler Livros a ideia de que existem os grandes livros, né, que são os livros grandiosos da civilização ocidental, que nós destacamos aqui no canal, que são esses livros que estão aqui atrás, né? São os livros que você lê por várias gerações, você pode ler e reler, e que eles têm ali como padrão e como originalidade uma série de ideias, né? E essas ideias são analisadas e são tratadas nessas obras. Então, dentro dessa concepção dos grandes livros, Mortimer Adler dá uma lista desses livros que são o auge, né, pode-se dizer assim, da literatura, da filosofia, das obras que foram escritas pela humanidade. Mas logo abaixo dos grandes livros, nós temos os chamados bons livros, ou good books, né, que foi uma ideia que foi, na verdade, disseminada por John Senior. John Senior ele escreveu esse livro, A Morte da Cultura Cristã, e também o livro A Restauração da Cultura Cristã. E nesse livro aqui, A Morte da Cultura Cristã, ele dá a ideia de que o cristianismo ele pode se reacender, pode se fortalecer através do estudo dos clássicos, e ele apresenta a ideia dos grandes livros, assim como Mortimer Adler, né, ele entende que foi uma proposta interessante, mas ele destaca que antes de se ler os grandes livros da civilização ocidental, deve-se ler também os bons livros. E aí ele apresenta uma nova lista de livros, que são livros que as pessoas deveriam ler desde a infância, dos 2 anos, pelo menos acompanhada pelos pais, até o final da adolescência. Então ele faz essa lista analisando, colocando e elencando as principais obras. E por que eu estou falando disso, dos bons livros? Porque ele coloca logo no início esses contos, né, do Anderson, dos irmãos Grimm e do Perrault como sendo bons livros, especialmente para aqueles que estão entre os 2 e 7 anos. No caso, os pais deveriam pegar esses contos e ler e aos poucos alfabetizando essas crianças com esses contos de fadas dentro dessa concepção aqui do John Senior nessa obra A Morte da Cultura Cristã. E uma vez tendo
formado, né, esse estudo e tendo conhecido essas obras que são mais simples e que apresentam menos complexidade, então na fase adulta você vai ter contato então com os grandes livros da civilização ocidental. Então todo um plano em se tratando de educação clássica, né, que é bem interessante. Nada impede que você, como adulto, leia e tenha em casa esses grandes contos, porque são histórias realmente muito criativas, muito boas de serem lidas, né? E algumas tristes, algumas bem animadas, outras bem temerosas, mas é muito interessante porque são obras que estão presentes no nosso cotidiano, em adaptações, em filmes, né? Em várias questões que nós podemos verificar aí pela mídia, e é basilar conhecer esses contos que eu considero como sendo interessantes aqui para a nossa educação. Então, não se trata de grandes livros da civilização ocidental, mas são bons livros que vão trazer algo significativo, alguma melhora, de certa forma, intelectual, ou mesmo como entretenimento para aqueles que querem estudar. E é importante que toda essa cultura de colher esses contos populares, né, que foram transmitidos de geração em geração, ela também passou para outros países, né? Como nós vemos aqui, o Perrault, ele é da França, os irmãos Grimm da atual Alemanha, né? E aqui também o Anderson da Dinamarca, mas outros escritores, outros intelectuais, especialmente no século XIX, início do século XX, também fizeram esse trabalho de recolher esses contos populares. E é por isso que nós temos também aqui no Brasil o autor, o Silvio Romero, que ele fez todo o trabalho, né, de buscar essas obras e que compõem o que nós conhecemos como folclore, né? Então ele publicou suas obras dos contos populares brasileiros. Aqui no Brasil também temos o Câmara Cascudo, né, nessa obra aqui, Contos Tradicionais do Brasil. Ele fez o mesmo trabalho, todos tendo como base aquilo que os irmãos Grimm fizeram de recolher esses contos tradicionais. Na Itália, que foi um pouco mais tarde, né, nós temos o Ítalo Calvino, na obra dele Fábulas Italianas. Então está tudo interligado nesse sentido aqui de anotar, de fazer esse recolhimento dos contos tradicionais, dos contos populares, e apresentar essas obras como nós conhecemos atualmente aqui nos contos de fadas, nessas obras que estão aqui em minhas mãos. Então é uma coleção que realmente vale a pena, vai enriquecer sua biblioteca com o que é mais básico, né, em se tratando de contos de fadas, e você vai poder então ler pelo menos um conto antes de dormir, se deliciar com essas histórias maravilhosas. E caso se você tiver algum filho, né, você pode ler um desses contos e comentar e fazer análise. É um trabalho muito interessante para fazer, especialmente com as crianças aí. Então é isso. Muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo vídeo.